maior significado. A reputação foi uma reputação caótica, de fracasso, de coisas que não deveria ter acontecido. Por quê? Porque poder significa responsabilidade, poder significa atitude, decisão. Então a primeira crise aqui é uma crise da monarquia. Um rei se vai descer, capítulo 16, é rejeitado pela soberania de Deus, e a rejeição é resultado do que eu chamo apostético grego, apostasia. E é uma das coisas que eu digo para você que ouve: cuidado com a apostasia, porque ela é algo silencioso. Ela começa a aparecer nos bastidores da religiosidade, ela começa a aparecer nos bastidores do fanatismo. Nós não somos religiosos, não, e não muito menos fanáticos, para viver os nossos dogmas ou viver apenas momentos. Homens chamados de Deus para a obra, seja profética, seja mestre, evangelista, não se trata de um momento, mas se trata de um propósito de Deus estabelecido que reflete o meio de uma sociedade. E é interessante que, se a crise estava na monarquia, ela refletia no povo. Por quê? Porque a monarquia era responsável para organizar os exércitos, para organizar as lutas. Israel está vivendo uma crise na monarquia porque o rei é rejeitado. Um profeta chamado Samuel está envergonhado porque aqui ele apresentou, aqui ele ungiu, agora alguém diz: eu rejeitei, não tenho mais compromisso com ele. Aleluia. E quando a monarquia foi mal, foi no período de guerra. Agora está os inimigos chamados filisteus, da região de Filístia. Está de um lado os exércitos de Israel, de outro, pastor Monteiro, o povo de Deus. Mas o povo de Deus está temendo a situação, porque quando se fala de guerra, estou falando de derramamento de sangue. Quando fala de guerra, fala de pelejas, de estratégia. Quando se fala de guerra, fala de coragem. Então os exércitos do Senhor, porque estão tão abatidos os homens de Israel? Porque que o inimigo chamado filisteu está prevalecendo? Muito bem, isso é apenas uma ideia do texto para chegarmos aonde o texto vai derrotar os homens. De repente o texto diz, a partir do capítulo 17, que não somente o rei estava rejeitado, mas agora um homem do exército dos filisteus está ameaçando a nação, ameaçando o povo. E o que eu acho interessante é que esse homem, cuja Bíblia denomina como Golias, um homem perito em guerra desde mocidade. Golias para mim é um assassino cruel, é um guerreiro preparado só para matar. E quando eu li esse texto, o Espírito fez me entender um princípio espiritual que deve reger nossas consciências cristãs. Guarde isso, pelo amor de Deus. O inimigo que nós enfrentamos, ele é mais forte do que nós. O inimigo que nós enfrentamos, ele está preparado. O inimigo que nós enfrentamos é alguém habilitado a derrubar e a fracassar seus oponentes. Então Israel está lidando com uma situação constrangedora, porque lá diz que um homem levantou-se chamado Golias do meio dos filisteus e está desafiando o povo de Deus. No mesmo capítulo 17 vai dizer que no intervalo, eu estou simplificando a questão teológica e histórica, claramente que no intervalo de 40 dias, é 40 dias, o cara humilhando, praguejando e dizendo: será que aí tem homem de Deus que possa lutar comigo? Será que tem um soldado que realmente possa me enfrentar peito a peito? Agora imagine 40 dias você no meio de um exército, vai dormir apavorado, porque o teu inimigo não para de brojar. Você sabe o que é brojo? É quando alguém olha para você e diz: esse aí é incapaz de me vencer. Eu não estou falando de um dia, pastor Monteiro, eu estou falando de 40 dias, que é suficiente para abalar toda a estrutura psicológica de um homem. Tem muita gente, pastor Gil, que precisa entender: vou
Então nós devemos tomar cuidado, vigiarmos mais, porque o inimigo não somente está olhando, ele está ameaçando, está dizendo: eu quero ver quem é o homem capaz de lutar comigo. Mas é interessante que nesse cenário, falando sobre comportamento, eu entendo que o medo e a fé andam de lado. Quando nós não estamos no sincronismo da relação da fé, nós estamos de voltada com medo, e o medo leva a gente a entrar em desespero. Você sabe o que é desespero? É você olhar para uma situação e você não poder resolver. É você ir para a sua casa: eu vou dormir para ver se essa situação da adversidade seja resolvida. Então é aí onde entra a questão do medo e a fé. Mas eu me lembro de um evangelista chamado Leonardo Ribeiro, ele diz mais ou menos assim: que a fé supera os sentimentos. Oh, glória! E tem coisas que não é questão simplesmente de uma atitude, mas é uma atitude trabalhada nas convicções daquilo que você quer. E olha o cenário: Israel continua humilhado. Agora imagine aí, é povo de Deus, exército de Deus, vivendo um tempo de humilhação. O rei se acovardou, soldados se acovardaram, e o inimigo planejando. Aí eu me lembrei de um ditado que ele é meio sarcástico, que diz: somente um homem, cadê o meio de vocês? E o rei? E o que me chama a atenção é que, se você estudar, pastor Monteiro, a história de Saul era guerreiro, e era um bom guerreiro, um homem, sabia o que era guerra. Mas por que Saul não resolveu lutar para representar Deus, se ele era o responsável pela nação, se ele também era guerreiro? Significa que nossas experiências, que nossas vantagens, sem isso aqui é nada. Eu digo para meus amigos: eu sou uma mãe da teologia pentecostal, mas pentecostalismo não é experiência, é doutrina, é Bíblia, é graça, Aleluia! é doutrina. Porque eu costumo dizer por quê? Porque a doutrina é que salva, dogma envelhece. Então está aqui um homem acovardado, rei, uma alta posição, mas 40 dias também foi suficiente para Deus preparar uma pessoa. Aleluia! E quando existe muitos soldados de fora, ele vai chamar o que está de dentro, mas não do exército, mas do outro exército. Eita Deus! Porque Davi não fazia parte do exército, mas era o escolhido de Deus. Glória! Ele estava de fora da guerra, ele estava de fora do exército. Era um homem, um jovem, diz o texto, noivo. E disse como era bonito, não era feio não, boa aparência. Mas não era só aparência que falava, porque beleza é algo efêmero, né, pastor? O que é efêmero é aquilo que é vaidade, passa. Então o recado de Isaías se completa para nós: cuidado daquilo que se estriba na tua força ou da tua aparência, porque nós somos como a erva que cega de todos os sentidos. O tempo passa, vai deixando cicatrizes e marcas. Você se olha no espelho e todos são mais o mesmo. Meu filho, fica tranquilo. O tempo é responsável para completar alguns ciclos que nós não entendemos, mas vamos ter que aceitar que tudo que é passageiro precisa se completar na nossa vida. Não é motivo de tristeza, mas é como disse Salomão: glorifica a Deus, porque o tempo está debaixo também de sua soberania. Aleluia! Aparece esse homem, esse personagem. Quem é? Davi. E eu pergunto: quem é Davi? Filho de Jessé, neto de Boaz, o último filho de Jessé. Não é muito importante não. E é interessante que realmente não era não, porque ele não fazia parte do exército. Então os importantes estavam na guerra. Isso é bom, louva a Deus que tem aqueles que estão lutando. Mas posso dizer, existem algumas pessoas que ainda não estão no nosso meio, que elas precisam entrar para a guerra.
Não dá para ficar de braço cruzado. Enquanto alguns relacionamentos estão guerreando, perdendo sangue, estão suando, passando por situações difíceis. Então, quer um conselho? Te prepara, veste suas roupas de soldado, entra na guerra e ajuda seus companheiros. Aleluia. Guerrear sozinho é ruim, pastor. Guerrear sozinho não é fácil, pastor Monteiro. Meu pastor, por exemplo, não tem. Eu viajei com o pastor Monteiro no interior. Lutar sozinho não é bom, mas eu tenho uma palavra para ti. Quem está com Deus não está sozinho, está bem acompanhado. Porque para Deus vencer uma guerra, ele não precisa de um exército, ele precisa de um homem. Muitas vezes, um homem. Glória a Deus. De muita graça, de muita piedade, ortodoxia e poder de Deus. Aleluia. Porque as experiências